Olá meus amigos, aqui é o Roberto Marinho, você está no canal Notícias Urgentes e hoje nós temos aqui para um bate-papo bacana Alexandre Lettner. O Alexandre Lettner é poeta, escritor, tem vários livros e também diversas participações em vários trabalhos espalhados pelo Brasil. Também poemas no ônibus, poemas no trem. Olha, vamos conhecer um pouco do seu trabalho, um pouco da sua história, que você vai gostar muito mesmo e serve de exemplo para muita gente que quer começar um trabalho na parte da escritura. Tudo bom, Alexandre Lettner? Como é que tá essa força? Meu amigo, tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar esse convite, por participar conosco deste bate-papo, né? E já aproveite e se inscreva no canal aí para nos ajudar na divulgação desse nosso trabalho, beleza? Alexandre Lettner, e aí, me diz uma coisa, você é de onde? De onde é que você é realmente? Sim, sua história do começo? Do começo, do Marco Zero. Eu sou natural lá da Zona Norte, né? De Porto Alegre, bairro Morro Santana, né? Aqui Eldorado do Sul, ela tem essa característica de uma galera, né? Que se querenciou aqui, né? Em Eldorado do Sul, que é de Porto Alegre. E eu sou mais um desse grande exército aí, remanescente. Estou morando aqui já há uns 22 anos, né? Aqui em Eldorado do Sul. E já tenho como minha casa, então. Sim. Tenho muitos amigos aqui, trabalho aqui, então eu conheço praticamente a maioria das pessoas, né? E é muito gratificante isso aí. Claro. E a princípio, como é que começou a tua história na parte da arte? Você foi músico também, é isso? Fui. Nos anos 90 a gente tinha algumas bandas de rock que eu integrei em Porto Alegre, né? Que não eram bandas conhecidas, né? Mas na região ali da Grande Porto Alegre, né? No bairro, na Zona Leste, no Morro Santana, né? A gente tinha uma banda de rock, eu era baixista e compunha, na época, né, as letras das canções, assim. Sim. Era muito bacana, assim. E aí, como é que era essa banda aí? Explica mais dela. A gente participou de 90 a 97, assim, né? Mas tinha nome, tudo ou só o nome da minha banda era Os Laras. Agora não me pergunta por quê, eu não sei te dizer. Sim, não, tá, mas claro, então vocês... Era uma banda já organizada. A gente participava de eventos, por exemplo, assim, quando começou nos primórdios dos festivais de música de Porto Alegre, né, a gente participava. Nós abrimos uma vez, acho que foi em 95, show do Nenhum de Nós. Essas coisas assim. Mas isso, legal. Do Bebeto Alves, nós abrimos um show dele também. Tu era baixista? Era contrabaixista. Tá, e com que idade começou a tocar instrumento, assim? Eu comecei a tocar instrumento mesmo, violão, assim, né? As notas bem básicas, assim, foi com acho que a idade que tá meio guri agora, 13 anos, 12 anos, comecei, né? E no decorrer da vida te lembra daquelas músicas que tinha as notinhas, sabe? Que tu comprava na banca, nas antigas bancas de jornais, né? Tu ia lá comprava. Por exemplo, saía o último disco da Legião Urbana, tu ia lá comprava, tinha as notas todas. Sim, tinha os acordes. E os acordes, a gente fazia aquelas coisas que ficam nas lembranças da gente na infância, né? Na adolescência, nas rodas de esquina, a gente ficava tocando música, assim. E foi surgindo, por que a gente não faz uma banda? E aconteceu, né? Tá, legal. E na parte do poema, da poesia, você já escrevia as suas canções? Sim, eu escrevia as canções e, paralelo a isso, eu fazia contabilidade, né? Na antiga FAPA, lá no Morro Santana, né? Sim. Então, e tinha a banda, e tinha o pessoal da literatura, tinha o pessoal da música, era muito complicado, realmente, né? Mas, paralelo à banda, eu também fazia as minhas poesias, assim, né? E quando acabou, assim, acabou a banda, vim pra cá morar aqui em Eldorado, ano 2000, 2001, né? Eu comecei a ter meu trabalho, que eu trabalho há muito tempo aqui, né, no município, e paralelo a isso, como hobby, assim, eu comecei a cultivar, a maximizar, Roberto, o gosto pela poesia, assim, né, pela poesia. Tá, e os primeiros versos, assim, com que idade saiu, assim? Os primeiros versos, cara, puxa, quando a gente se apaixonava, né, platonicamente, né, pelas meninas, com uns 13, 12 anos, assim, até hoje. Já escrevi algumas coisas já? Já tinha um caderno, né, que hoje em dia todo mundo tem no WhatsApp, tem as coisas, né, e tem no PC, na época eu nem sonhava que ia ter essas coisas aí. Sim. Então eu pegava um caderno lá e escrevia as poesias lá e tal, e fazia canção. E assim ia. Eu me lembro que eu era estudante de ciências contábeis, mas eu vivia nas bibliotecas da rapaziada que estudava letras, filosofia, que na época chamavam dos bichos grilo. Eu gostava mais de estar com esse pessoal que era da literatura do que a rapaziada da contabilidade, que eram mais fechados, assim, né? Mas, enfim, hoje estamos aqui, né? E aí,
Como é que foi esse negócio aí de escrever poema, divulgar, querer escrever livro, querer lançar por aí? Eu comecei assim, realmente assim, em 2005, eu já estava aqui em Eldorado, né? A ventilar, porque eu já tenho um trabalho, eu tenho muito trabalho dos anos 90, né? E sempre fui um leitor de poesia, dos grandes autores, né? Sempre gostei de trabalhar, mesmo informalmente, trabalhar com livro. Por que eu não faço um livro? E participei de um festival de poesia aqui no centro de Porto Alegre. A editora Alcance fez 24 horas de poesia. Cada um lia uma poesia. Eu representei o Dourado Sul falando uma poesia, Gravataí outra. E foi assim, sabe? E depois tu vai conhecendo pessoas, vai se familiarizando nas antologias, tu vai conhecendo outros autores. E por que tu não escreve um livro autoral? Daí surgiu esse aqui, o primeiro livro. Pô, eu já estava com 40 anos, eu já fui meio que tarde, assim, porque é o 100 Palavras, Roberto, que é o 100 Palavras, foi lançado na Feira do Livro em 2010, né? Junto com, tu conhece também o Rocian Mota, meu amigo, Mota, que é um grande poeta, né? Que nós somos amigos de infância. Se conheceram e fizeram esse trabalho. Não, na verdade o Mota é meu grande amigo de infância, assim. O irmão dele era guitarrista da minha ex-banda, entendeu? E a gente fez esse livro aqui, em 2010, né? Que hoje ele já está com 12, 13 anos aí. Sim. E aí, esse foi o primeiro livro de 2005? Não, 2005 quando eu comecei a me interessar mais por poesia. Ah, bom, sim, claro. E que ano ele... 2010. 2010. Ele foi feito lá na Câmara Brasileira dos Jovens Escritores do Rio de Janeiro, tá? Vocês... Foi do Rio, Tá, e como é que era isso, Tchê? Mandar pra lá... E tipo, esse negócio aí de... O tete como é que eu vou dizer? Né? Tu não conhece, entendeu? A confiança. Como é que foi isso aí, Tchê? Foi assim, agora nós estamos aí na Semana Farroupilha, né? Foi no fio do bigode, assim, né? Tipo, vou ter que confiar no cara, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo. Teve o lançamento lá na Feira do Livro. E depois passou um tempo, assim, acho que em 2016, assim, né? Quando o meu guri nasceu em 2010. E em 2016 eu fiz esse outro livro aqui. Tá, mas assim, era caro na época, agora eu não sei se é o mesmo preço mais ou menos de agora, assim, ou se tá mais barato devido à tecnologia ou não. Tudo depende, assim, uma grande variável do que depende disso, Roberto, é o número de páginas que tu quer fazer e o número de livros. Como eu te falei uma vez, né, eu não tenho muito interesse em fazer... Enes de livro. Enes cópias, não, eu sempre faço poucas, assim, que é para aglomerar, assim, os amigos, né, na sessão de autógrafo, colega do trabalho é minha família, essa é a intenção. Eu faço uns 30 ou 40, assim. E esse livro aí, que tu tava falando sobre ele, como é que é esse aí? Esse aqui eu fiz em homenagem quando eu fui o pai, né, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Então, eu fiz pro meu filho Pietro, que vai fazer agora 12 anos, aqui ele tinha, esse livro é de 2016, aqui ele tinha uns 5 ou 6 anos. O nome do livro é Até Parece Criança, onde eu escrevi, Roberto, 25 elegias para o meu filho, né, contando nesse espaço de tempo, desde que ele nasceu até os 5, 6 anos, né, até os 7 anos que eu convivi diariamente com ele, né, hoje eu vejo ele a cada período de tempo, né, sempre que eu posso eu estou com ele. E foi um parto difícil, assim, também. Foi complicado, mas teve toda uma essência de pai para filho. Assim. Isso. E esse aí tu fez aonde? Também, cara, também. Foi pela Câmara Brasileira dos Jovens do Rio de Janeiro. De lá também. Já tinha uma confiança, já tinha feito né? E aqui eu queria ressaltar desse livro a apresentação, né? Que foi do professor aqui, uma pessoa muito conhecida, o professor Tadeu, nosso amigo Tadeu, que ele é professor de português, né, aposentado, e literatura do Colégio de Aplicação da URGS, uma pessoa que tem um grande conhecimento. Ele fez a introdução desse livro. Né? Legal. Muito bacana. E tu tem algumas participações em alguns livros também, né? O que eu te falei, eu já participei, assim, pelo Brasil, assim, mais aqui na Grande Porto Alegre, né? Algumas em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Foi nessas antologias que a gente é convidado, né? Se reúne vários escritores, concurso de Haikai, eu fiquei em primeiro lugar em 2012 no Rio de Janeiro. E a gente participa quando é convidado, né? Umas 20 antologias, mais ou menos. Para escrever, então, tu já tem umas 20 antologias, no caso, participações. E de livros mesmo, solo, tem só 2, né? Só 2. Legal. E como é que é esse negócio aí do concurso,
Lá no Inter, lá. Explica melhor isso aí. O que eu ia te dizer, pouca gente sabe, cara. Vou eu mostrar pro pessoal aqui, ó. O Internacional lá, tá? Ele tem uma fundação, tá? Uma fundação de educação e cultura do Esporte Clube Internacional, que é muito conhecida, a FECI. E eu participo dos concursos lá desde 2012, né? É um concurso lá da diretoria cultural, da diretora cultural, tu conhece, a nossa amiga, né? E grande guerreira cultural, a Marinês Bonacina, né? E todos os anos ela faz esse evento, né? Foi feito agora em 26 de agosto, onde eu participei, representando aqui o município. E vai várias pessoas do Brasil todo, né? E da grande Porto Alegre. Vai várias pessoas do Brasil todo? Do Brasil, foi gente do Brasil. Teve uma, eu acho que foi no ano de 2019, antes da pandemia, né? Tinha a presença do Paulo Ledur, né? Do grande Paulo Ledur, né? Poeta, escritor, um homem muito catedrático, conhecido. É um certame muito bacana para quem gosta realmente, né? De literatura e de poesia. Sim, tá, e já participou algumas vezes já desse trabalho? Participo desde 2012, né? Desde 2012. E dos anos da pandemia foi uma participação, né, online. Como é que é lá? O que acontece lá? Lá no segundo andar do Gigantinho, tá? Segundo andar do Gigantinho tem a biblioteca do Internacional, a biblioteca lá, da Fundação de Cultura. Tem mais de 80 mil volumes. E lá tem um auditório, tá? E ela se reúne, tem o período que a gente manda os nossos trabalhos lá para a fundação, né? É uma comissão de jurados, eles ficam algum tempo tal, e depois chega lá, acho que uns 20 ou 15 dias antes, né? Da entrega dos prêmios, né? Eles entregam lá quais são os vencedores, tal, eles te enviam, tá, por WhatsApp, enfim. Tu foi vencedor, tu não foi, enfim. E tem a poesia, né? Tem crônicas e tem contos de histórias do Inter. É bem bacana, cara, é bem bacana mesmo. Pô, que legal, que legal. Tá, e aí, e os poemas no ônibus, no trem, como é que funcionou? Como é que chegou até ali? Eu participo assim, eu sempre fui, como é que eu posso dizer, entre aspas, do andarilho da Feira do Livro, desde os anos 90. Desde adolescente, indo. Eu me lembro que começou nos poemas no ônibus, te lembra? Na época a gente se inscrevia nos poemas no ônibus, tu tinha que ir lá na Casa de Cultura Érico Veríssimo, entregar, agora é tudo por online, né? Eu não sei como Sim, desde os anos 90, né? Sempre saía, e eu sempre persegui durante 14, 15 anos, um dia eu vou ter um poema meu no ônibus, e foi no ano, né? Que eu escrevi o meu livro de 2010, ano que nasceu o meu filho Pietro, daí eu consegui me classificar nessa, aqui ó. Foi nesse evento aqui de 2010, né, que ficou veiculado no ônibus, né, os poemas dos vencedores e também no trem. No ônibus e no trem. Isso, pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Pô, muito bacana esse projeto. E aí, alguém já lhe reconheceu, algum poema? Já. E aí, como é que é isso? É muito bom, né? É muito bom. O que falaram? Teve uma certa vez, eu tenho um grande amigo, um amigo de infância, né, ele casou e no convite de casamento dele, o André, no convite de casamento dele, da irmã dele, da cunhada dele, tá? Tinha um poema meu. E ele disse assim, cara, essa poesia que tu botou no teu convite aí, né? Que ela estava elogiando os pais dela, né, um autor. E ele falou, eu conheço esse cara é meu amigo de infância, e sem eu saber. Isso já aconteceu algumas vezes, assim, sabe? Que legal, cara. De pessoas mandando e-mail. Um dia um rapaz lá de Jerechim queria fazer um TCC sobre um poema meu que estava no ônibus. E me perguntou de direito, só não, cara, tá liberado. Eu não sobrevivo, eu não vivo de poesia. Eu sempre penso assim, cara, que tem uma grande frase que está naquele, um filme emblemático para quem gosta de literatura, do Carteiro e o Poeta. Sim. Fala a história do Pablo Neruda, né? E, na verdade, a poesia é de quem precisa dela, não é de quem fez. Sim. É assim que eu encaro informalmente o trabalho. E a respeito dos jornais, participação em jornais, e aí? Assim, ó, como é que é isso aí? A Zero Hora tem um espaço maravilhoso, tá? O Diário Gaúcho também eu comecei agora. Tem chamado de Almanaque Gaúcho, onde tem espaço ali. Eles põem a piada, põem os textos e também tem da poesia. Eu descobri isso aí em 2009, então desde 2009 até, então mais ou menos uns 10 anos, 11, 12 anos, né? Até hoje, até esse ano, eles publicam alguns poemas, né? E eu sempre que já tem uns 30 poemas meus que saiu nesse espaço de 10 anos, mais ou menos. E pro ano que vem eu quero lançar um livro, pretendo lançar, né, um livro sobre poemas da hora, sobre os poemas que foram vinculados na Zero Hora, de minha autoria, né, contando a história de cada um. Porque tu conta uma história, por exemplo, tu faz um poema sobre pandemia e conta como é que estava a história do mundo ou da tua cidade no momento da pandemia. Tem um poema que eu fiz sobre a greve dos caminhoneiros, daí tu conta como é que estava aquele ano, né, como é que foi. E assim, poemas temáticos que eu quero, pretendo lançar isso aí. Mas que legal.
E aí... Esse aqui, irmão, desculpa eu te interpelar, eu vou falar aqui, senão não me esqueça. A prefeitura teve aqui, de Eldorado do Sul fez já uns 4 ou 5, eu acho. Uns 4 ou 5, 6, assim, né? Concurso de poesia em Eldorado do Sul, que foi muito bom, sabe por quê? Participou todos os alunos, praticamente os alunos da rede municipal, assim, foi bem bacana. Foi capitaneado também pelo professor Tadeu, na época que ele era secretário de Educação. Muito bom, esse aqui eu consegui também uma classificação. Esse aqui é de 2015. Pô, que legal. E esses outros livros aí? É isso aqui, cara. Ano passado saiu uma coletânea dos 42 anos, tá? Da Capolati, Casa do Poeta Latino-Americano. Capaz, a qual eu faço parte, né? Que legal. Bem bacana, da Marinês, teve um lançamento lá. Sim, como é que é isso? Teve um lançamento, né? Nosso grupo se cotizou, assim, tal. Ela falou, cada um manda um trabalho, manda um poema, né? Que a gente tinha uma ideia, fazia tempo que ela queria a Marinês, né? E daí foi amadurecendo e... Livro com vários poetas. Com vários poetas. Legal. Eu te falei que eu gosto disso, sabe por quê? Porque tu reúne as pessoas, entendeu? Sim. E foi uma coisa emblemática que eu quero falar alguma coisa a respeito, linkar isso com o que aconteceu, Roberto. Tá. Foi em 2019, daí foram a minha família, foram os amigos, enfim. Depois veio a pandemia de 2020. Então, né, em 2021, que agora que tá dando uma trégua, né? Ninguém conseguiu fazer mais nada. Ninguém conseguiu, então a gente tem que aproveitar enquanto nós estamos vivos com as pessoas, fazer o que a gente gosta. É isso que eu queria falar. E aí algum outro... Esse aqui também, cara. Esse aqui eu participei lá a convite de uma editora, eles me convidaram, uma editora lá de São Paulo, tá? A Taba Cultural. Minto, é do Rio de Janeiro, tá? Teve uma antologia chamada Palavra do Caos, sobre a pandemia, eu participei também, eu sempre represento aqui o Eldorado do Sul. E esse último que eu participei também dessa antologia, é da Casa Brasileira de Livros, né, representando o município também, né? É uma edição muito bacana, 1001 poetas, né? Eu tive a oportunidade de participar e sair aqui no livro. Diz uma coisa, tu pensa em dar alguma palestra, algum ensinamento para pessoas que querem começar, que querem ter um sonho, tu pensa em fazer algum trabalho no futuro? Não, algumas pessoas me procuram, assim, eu não penso assim. Ou tu tá fazendo só pra ti, assim? Eu faço pra mim, só pra ti. Pra mim, pro meu agrado, gosto, pra família, pro filho, pra se apresentar pessoas. Esporadicamente alguém me procura, Alexandre, por exemplo, os jovens e tal, que agora os jovens são muito ligados ao celular, nas coisas, né? Então, enfim, é complicado livro hoje, né? Sim. Mas sempre me procura assim, como é que tu começou e tal, a gente dá dica de como começar, né? Tu lê esse autor, lê o autor bastante, lê esses autores, indico os autores de poesia aqui de Porto Alegre, que tem muitos bons, né? E algumas editoras, cara, é isso que eu posso fazer. Por que parece que os poetas não aparecem muito, não têm oportunidade, são meio sumidos? O que tu pensa sobre isso? Parece que quem é conhecido ali aparece Braulio Bessa, Carpinejar. Exatamente. O que acontece isso, Tchê? O Carpinejar é um grande poeta, né, talvez. Claro, sim. E o Braulio também, que é que eles aparecem na televisão. Sim, Nós temos grandes poetas aqui em Porto Alegre. E aí, onde andam? O que acontece? Esse ano, infelizmente, que para mim, né, era o maior poeta vivo do Rio Grande do Sul, né? O Luiz de Miranda, né? Não sei se você já ouviu falar nele. Eu tenho um livro dele chamado Porto Alegre, Roteiro de uma Paixão, que é maravilhoso. O Luiz de Miranda é o grande poeta que, infelizmente, ficou de lado, assim, ficou meio que, entre aspas, no limbo. Ele faleceu, até um mês antes de ele falecer, eu conversei com ele num dos cafés do centro. Infelizmente, ele faleceu, mas ele tem um trabalho maravilhoso. Na realidade, nunca foi assim, né? A cultura, a poesia sempre foi a prima pobre de todo o sistema, né? Qual é o sistema que junta a galera hoje pro churrasco? É uma novela, né? É o futebol, assim, né? Então, os romances, então, imagina a poesia, então, que não tem muita abertura na mídia, né? Na mídia convencional. Mas a gente, por conhecer, assim, algumas ferramentas, assim, hoje na internet, enfim, né? Tu tem contato com alguns poetas aqui de Porto Alegre, né? Até eu comprei domingo passado, ali perto da Casa de Cultura, eu comprei 2 livros do poeta Ricardo Silvestrini, né? É muito bom. E tem os do Carpinejar, tem do Armin Trevisan, enfim, né? Sim, mas e por que tu acha, assim, que o pessoal é meio sumido, parece que deixado de lado? Tem alguma coisa a ver com o sistema mesmo, então? Eu creio que sim, cara. Eu creio que sim. Até um poeta disse assim, que a poesia, ela não te dá mesa, mas ela te dá
bela sobremesa, como tu tá vendo aí, né? Independente do autor e do trabalho. Tá, e a respeito dos teus trabalhos, qual o trabalho que tu pretende fazer que tu ainda não conseguiu fazer? Ou ainda não apareceu nada parecido com isso que eu te perguntei? É isso que eu te falei agora há pouco tempo, né? Por exemplo, eu tenho uma ideia, né? Pretendo fazer esse livro de poemas da hora com os meus poemas da 0 hora, entendeu? E, se possível, um dia juntar poetas aqui de Eldorado, como eu te falei uma vez, né? Poetas de Guaíba, eu acho, Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel, né? Pra fazer da região carbonífera, lançar um livro para a gente deixar o pessoal mais conhecido e fazer uma grande festa, assim, uma grande uma homenagem, né? Esses poetas desconhecidos e pessoas que amam a poesia. Claro. A poesia tem uma história bacana, Roberto, assim, por exemplo, tu te lembra daqueles, se tu olhar no YouTube, tu vê hoje os grandes festivais da MPB dos anos 60? Então, 65 com o Chico Buarque, sim. 66 com a Elis, 67 João eles ganhavam hoje como se fossem os grandes jogadores hoje do mundo, né? Como se fosse Neymar, né? Então mobilizava todo o Brasil, né? Principalmente aquele eixo Rio-São Paulo, né? Sim. Tinha isso. A poesia ela ficou relegada, por exemplo, até o ano de 1900, por exemplo, estão há 120 anos atrás, né? Passavam os grandes poetas andrados ali em Porto Alegre, eles eram reconhecidos. Claro. Lá Olavo de Bilac, passava o Olavo de Bilac, ou passava o Raimundo Correia, os grandes poetas e tal, sim. Naquela época onde a cultura tinha um link muito forte, né, com a cultura parisiense, e a poesia era a coqueluche da época. Daí eles recitavam nos casamentos, quando tinha batizado, nos 15 anos das pessoas, e deram as grandes atrações. Né? Só que veio a modernidade, veio o estouro do rock dos anos 50, parou muito o mundo com as guerras, né? Depois pararam as guerras dos anos 50, veio a música, veio os Beatles e... Ok, foi deixando um pouco de lado o poema até que tá isso que tá hoje em dia, né? Exatamente. Mas, olha, Alexandre Lettner, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu nos concede de participar desse bate-papo aqui. Eu agradeço, cara. Muito legal, muito bacana a tua história. Espero que tu consiga deixar mais legados aí, mais livros, né? Mais frases, palavras, pensamentos, né? Para que muita gente venha se alimentar com palavras boas, né? Que é a nossa poesia, o nosso poema, né? É isso aí, meu irmão. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse teu belo trabalho, né? Que está dando um fruto maravilhoso aqui em Eldorado do Sul, no Espaço do Gigão, hein? Um café, beleza, sim. Atendimento top. E para fechar, eu queria deixar só uma leitura de um poema, né? Que foi de uma... em 2019, eu tive uma paixão aí, mas infelizmente, como poeta sofredora, ela recusou o meu nobre sentimento. Claro. Foi no meio da pandemia, né? E até, engraçado que até esse sofrimento por amor rendeu poesia e saiu numa antologia lá do Rio de Janeiro, mas ela nem desconfia. O nome da poesia é Poema Isolado. Nós estava todo mundo isolado, né? Na quarentena, enviei canções, flores e poemas. Amor platônico na rede social. Mas ela não teve pena ao me excluir do Face. Lockdown. Olha aí. E esse foi o Alexandre Lettner para um bate-papo bacana aqui no DR Café, no lugar onde você chega, se sente em casa para tomar aquele café mais charmoso de Eldorado do Sul. E eu quero te agradecer, muito obrigado, Alexandre, por participar. Se inscreva no nosso canal aí para nos ajudar aí, participe conosco, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que conheçam o escritor e poeta Alexandre Lettner, ok? E até o próximo podcast. Viva a poesia brasileira!